Olá, queridos! Bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos fazer dinheiro? Eu sou a Carolina Falcão e hoje o assunto é dos mais importantes e fundamentais para quem está começando. Hoje o assunto é para quem está iniciando em opções binárias e quer saber melhor como entender e processar o gráfico, de forma a dar entradas mais vitoriosas e aumentar a possibilidade de acertos e automaticamente os ganhos, que é o que nos interessa, né? Bom, vamos começar treinando a nossa visão para o gráfico correto, ok? O que é mais utilizado e traz uma maior facilidade de interpretação, que é o gráfico de velas. Quando você tem acesso ao site da corretora, o gráfico que você vai ver é esse aqui, que é o gráfico de linhas. Ele é o gráfico mais conhecido, porém não é o mais profissional. Para alterar a visualização do gráfico de velas é bastante simples, como você pode ver aqui na tela. Bom, agora, como é feita a leitura do gráfico de velas? Então, basicamente, a vela é feita de corpo e pavio. E também é possível diferenciar essa vela por verde e vermelho. E por último, mas não menos importante, cada vela tem o que a gente chama de período, que é nada mais do que o tempo de existência dessa vela. E isso significa que, se a gente definir que essa vela tem 1 minuto, isso quer dizer que ela é criada e ela expira em 1 minuto. Então, logo após esse minuto, uma nova vela de 1 minuto é criada de novo. E assim por diante. Nesse caso, a vela está em M1, que é o que a gente fala, né? Se falamos que ela está em M5, isso quer dizer que ela é uma vela que tem duração de 5 minutos entre a sua criação e a sua expiração. Então quer dizer que às 12 horas, por exemplo, ela se cria e às 12 horas e 5 minutos ela se finaliza e aí começa uma outra vela. Sobre as cores, é bem simples. Se a vela for verde, significa que ela fechou numa cotação acima da vela anterior, ou seja, teve uma alta. Se a vela for vermelha, significa que ela teve uma baixa em relação à vela anterior. Entendido? Agora, sobre o corpo e o pavio. O corpo mostra aonde a vela se iniciou e aonde ela terminou. Se a vela for verde, ou seja, de alta, o início vai ser a parte de baixo da vela e o fim vai ser a parte de cima da vela. Se for uma vela de queda, por exemplo, ou seja, vermelha, o início do corpo vai ser a parte de cima e o final vai ser a parte de baixo da vela. E o pavio, que são esses tracinhos na vela, são as máximas que a vela atingiu, seja para cima ou para baixo. Agora, vamos observar o gráfico que eu já deixei preparado para vocês. Vejam que nós podemos observar aqui que houve uma tendência de alta e eu consegui traçar aqui uma linha mostrando que a partir dessa vela de baixo até a vela que está por último, tivemos uma alta na cotação. Aqui, por exemplo, eu posso deduzir que a possibilidade do gráfico continuar subindo é bem alta e que eu poderia, por exemplo, dar uma entrada. A mesma coisa para a tendência de baixa. É quando a gente consegue traçar uma reta e verificar a tendência do gráfico de queda. E nesse ponto, nós podemos inferir que o gráfico vai continuar nessa tendência. Isso tudo são ferramentas que o trader tem para aumentar as suas chances de abrir uma operação de uma forma correta. Vamos falar agora de suporte e resistência. Bom, então esse suporte e resistência são áreas que no passado a gente podia observar que o gráfico tocou numa região e voltou várias vezes. E nessa região é possível traçar uma reta e prever que provavelmente o gráfico novamente vai tocar lá e ter um determinado comportamento, ou de retração, que é quando ele bate numa linha e volta, respeitando a linha sempre, ou de rompimento, que é quando ele rompe essa linha e ele não volta mais. Então, observando esses simples indicadores de tendência, a ideia é que a nossa previsibilidade
com relação a esse gráfico seja cada vez mais precisa. E com o tempo, vamos criando os nossos próprios gatilhos, ou seja, para ir entendendo aonde o gráfico tem a maior possibilidade de ter sucesso ou não. Aos poucos, a gente vai se familiarizando com os termos. O mais importante é entender que ser trader é uma caminhada, tá bom? Então, leva um tempo para a gente dominar os nossos conhecimentos e as nossas emoções também. Mas tem um pequeno atalho para isso que eu recomendo sempre, que são os sinais. Experimentem utilizar os sinais e identificar essas linhas de tendência e entender se a entrada realmente faz sentido, tanto para a primeira entrada quanto para o martingale. Eu expliquei como eu verifiquei as tendências dos sinais no meu vídeo anterior, que você pode assistir clicando aqui em cima. Não sei onde está. Então, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Não esquece de deixar um like no vídeo e todas as suas dúvidas nos comentários, que é de onde eu tiro as ideias para fazer os meus vídeos. E se inscreva no meu canal. Todos os detalhes sobre os sinais e também sobre a corretora que eu opero e os vídeos relacionados vão estar todos na descrição, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e vamos fazer dinheiro!